Hoje nós vamos estudar um pouco sobre proteínas e enzimas. Proteínas são polímeros de aminoácidos. Essas moléculas apresentam um radical amina e um radical ácido, C dupla OH, função orgânica ácido, na outra ponta. O que diferencia um médio, um aminoácido do outro é o radical que está associado a ele. Alguns têm características polares, outros têm características apolares. Alguns trazem ao aminoácido uma condição positiva, negativa, ou ácida ou básica, dependendo do meio. A constituição desses aminoácidos em uma molécula proteica define para ela estrutura e função. Nós temos 20 aminoácidos diferentes, dependendo exatamente desses radicais associados aí. Esses 20 podem ser divididos em aminoácidos essenciais e não essenciais. Aminoácidos essenciais são aqueles que você não consegue sintetizar no seu corpo, deve obter necessariamente na alimentação. Os não essenciais são aqueles que você pode sintetizar a partir de outros compostos no fígado. Esse processo nós chamamos de transaminação. Nele, um cetoácido e um aminoácido que você ingeriu são convertidos em um novo aminoácido e um novo cetoácido. Tudo isso no fígado, como eu já tinha dito, e com a ação de enzimas chamadas transaminases. Nesse processo, a vitamina B6 tem um papel fundamental. Em outras aulas a gente deve discutir um pouco sobre esse assunto. Quando a gente une esses aminoácidos, eles são unidos por ligações peptídicas. Lembrando, esse tipo de ligação é feita por uma síntese por desidratação. Sempre que um radical amina é ligado a um radical ácido, ocorre a liberação de uma molécula de água. Esse processo também consome energia. Nós chamamos de estrutura primária da proteína ao conjunto de aminoácidos de uma proteína característica. Esse conjunto pode variar em quantidade, tipo e ordem de aminoácidos. A pergunta é: aonde nós encontramos a instrução para a fabricação de diversas proteínas? Ou seja, aonde estão as instruções para a fabricação de diversas estruturas primárias distintas? A resposta? No DNA. O DNA de cada célula, de cada organismo, possui instruções, genes, onde você vai ter a sequência correta e a quantidade correta de aminoácidos de cada proteína. Quando você pensa em pequenas alterações no DNA, elas se refletem também em alterações na proteína, mudanças de aminoácidos na proteína. Essas alterações, por mais sensíveis, por menores que sejam, podem acarretar em problemas sérios. Quando você pensa que, por exemplo, a mudança de apenas um ingrediente numa receita pode fazer diferença, imagine, por exemplo, a mudança de um único aminoácido na molécula da hemoglobina pode fazer com que uma hemoglobina normal seja alterada, funcione de maneira incorreta. Essa doença a gente chama de anemia falciforme. É a troca de uma valina por um ácido glutâmico na molécula de hemoglobina. Então, a estrutura primária, a sequência de aminoácidos, varia em ordem, em posição, em quantidade, tipo de aminoácidos. As estruturas lineares de aminoácidos não permanecem assim por muito tempo. Aminoácidos de uma mesma molécula tendem a interagir entre si através de pontes de hidrogênio, ou ligações de hidrogênio. Os arranjos possíveis, arranjos espiralados, chamados de alfa-hélice, ou arranjos dobrados, chamados de folhas beta preguiada. Esses arranjos ainda podem assumir uma conformação tridimensional. Eles dependem das interações entre os aminoácidos que estão presentes naquela molécula proteica. A estrutura terciária apresenta dobras e conformações devido a basicamente 3 tipos de interação. Interações de aminoácidos com a água, interações de aminoácidos entre si, que podem ser iônicas, ou interações covalentes. Vamos imaginar uma molécula proteica onde você tem aminoácidos de característica polar. Lembra, nós falamos que existem 20 tipos de aminoácidos diferentes, cada um com propriedades distintas. Aminoácidos apolares tendem a se esconder da água, fugir da água. Seu caráter hidrofóbico faz com que eles possam repelir a água. Então, ali naquele ponto onde você tem aminoácidos apolares, vai existir uma dobra. As partes polares ficam voltadas para fora. O mesmo a gente pode dizer entre aminoácidos com carga total positiva e negativa, que tendem a estabelecer interações iônicas. Aminoácidos com resíduos de enxofre, por exemplo, como a cisteína ou a metionina, podem realizar a formação de pontes de bisulfeto. São interações fortes e covalentes. A pergunta que fica é: a estrutura terciária influencia na função de uma proteína? Claro, em proteínas sempre a forma está associada à função.
Então, se a gente fizer um panorama aqui, a gente pode entender o seguinte: a estrutura primária depende do DNA. A sequência característica de aminoácidos vai definir que tipo de interações vão existir entre esses próprios aminoácidos e, logo, que tipo de forma a proteína vai assumir. Assim, mudanças no DNA levam a mudanças na sequência primária, na sequência terciária, na forma e, consequentemente, na função. Perda de forma e função de uma proteína é chamada desnaturação. Ela pode ocorrer fundamentalmente de duas formas: elevação da temperatura ou alteração do ambiente elétrico, ou seja, alterações no pH. Quando aumentamos a temperatura, ligações são quebradas e água é perdida. Logo, interações apolares, com aminoácidos, interações hidrofóbicas, são desfeitas e você vai ter uma perda no formato característico. Mudança do meio elétrico, a mesma coisa. Aquelas interações iônicas que nós tínhamos comentado anteriormente vão ser desfeitas. Em alguns casos, a proteína pode ser renaturada. Basta que você, por exemplo, reidrate ela. É o que acontece, por exemplo, com o cabelo modelado com calor de uma escova ou de uma chapa, que quando é molhado, volta à sua forma original. No próximo bloco, nós vamos falar de um tipo característico de proteínas, as enzimas, que aceleram reações químicas e são indispensáveis para o metabolismo.